Mano, aquilo pra mim foi um tapa na cara do Espírito Santo. Porque a gente diminui o poder de Deus a um negocinho pequeno. Você acaba virando aquele crente domingueiro, tá ligado? Aquele crente que, tipo, vai pra igreja só no domingo. Perigoso domingueiro. Exatamente, mano. Ele virou pra mim e falou assim, mano, eu não entendo porque o Mateus, ele consegue liderar um monte de homem no serviço e ele influencia um monte de pessoa na igreja, às vezes faltando um monte de célula, e ele continua influenciando pessoas na igreja. Eu não entendo por que ele não influencia mais do que ele pode. Aí, mano, aquilo pra mim foi um tapa na cara do Espírito Santo, sabe? Tipo, eu entendi que não foi o Will que falou aquilo pra mim, foi Deus, sabe? Aí eu falei, caramba, mano, real, tipo, se eu agitava o pessoal da célula, da supervisão, pra ir no Mac, todo mundo ia. Se eu agitava o pessoal da célula da supervisão pra ir numa hamburgueria, todo mundo ia. Eu falei, caramba, mano, realmente eu influencio um monte de pessoas, então por que eu tô gastando no serviço, sendo que eu posso gastar isso pro evangelho, mano? E na realidade acho que muita gente pensa isso, porque a gente diminui o poder de Deus a um negocinho pequeno, mas vai muito, muito mais além do que a gente pode imaginar. E inclusive é essa capacidade que Deus te deu de influenciar pessoas. Sim, cara, e tipo assim, eu acho que acontece, mano, a gente quando é jovem, mano, a gente não tem muita preocupação ali com o serviço, a gente consegue fazer mais amizade com as pessoas, então a gente acaba querendo conseguindo influenciar mais, né, mano? Tenho saudade dessa época. Eu também. Não tinha cara. contas, boletos e várias responsabilidades. Então, tipo assim, a gente acaba vivendo mais o evangelho na prática, e quando a gente vira, tipo, adulto, que a gente começa a trabalhar, que a gente já não tem mais aquele apego com os amigos da escola, tipo, você meio que se perde um pouco ali no evangelho, sabe? Tipo, você começa a trabalhar, a pagar conta, esquece. E o evangelho vira só mais uma coisa. Você acaba virando aquele crente domingueiro, tá ligado? Aquele crente que, tipo, vai pra igreja só no domingo. Perigoso domingueiro. Exatamente, mano. É complicado. Tá. E aí eu te conheci maluco. Detalhe, ele é maluco, ele é doido. Eu te conheci maluco. Quando que você pegou e falou assim, eu tô apaixonado, eu preciso respirar isso, eu preciso ir pra cima disso? Me fala, tipo assim, qual que foi a primeira experiência que você teve tipo, com o Espírito Santo pra falar assim? Ele fala que fica chapado. Ele, tipo, do nada, ele me manda mensagem, olha isso aqui que eu li, eu tô chapadão. Me fala, quando foi a primeira vez que você chapou? Mano, foi, tipo... Foi quando eu tava começando a ter de volta esse meu primeiro amor, sabe? Tipo, eu tinha saído do meu serviço, eu simplesmente, tipo, aconteceu uns negócios e eu saí de lá. E eu falei, vou voltar ao meu primeiro amor. Aí foi quando eu comecei a ler Jeremias, mano. Aí ele tem a primeira visão dele. E, eu fiquei, tipo, um mês todo só em Jeremias 1, literalmente chapando nessa visão, na primeira visão de Jeremias, que ele vê, tipo, as folhas da amendoeira, né, mano? E aí eu peguei e comecei a viajar nisso, tipo, nossa, por que amendoeira? Aí eu comecei a puxar do hebraico o que é amêndoa, como se escreve amêndoa, e eu vi que era shokad, que é vigilante, sabe? Tipo, eu falei, nossa, mano, isso já me puxou muito pra Apocalipse, de estar vigilante, atento. Eu fui viajando, mano, fui chapando. E foi, tipo assim, a primeira vez que eu falei, caramba, mano, que brisa da hora, sabe?